Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Mais um dia, estamos aqui em Marcolândia, aqui, no Livres, falando do amor de Deus. Estamos compartilhando aquilo que Deus é para esse povo. E agora nós queremos continuar fazendo leitura, achar os pequenos momentos que a gente tem para a gente poder fazer leitura da palavra com vocês. Eu convido vocês a estarem junto conosco. E hoje nós estamos lá no alojamento dos homens sem água e a gente tem que lidar com isso. Vamos ver se a gente acha água para pelo menos lavar o rosto, mas isso não impede de estarmos aqui lendo a palavra de Deus com vocês. O dia ainda está nubladinho, mas vai ser maravilhoso hoje compartilhar o amor de Deus, mas venha junto com a leitura da palavra. Amém? Que bom, estamos aí nessa jornada de leitura. Convido você a estar junto conosco. Vamos ler agora no 24º dia. Queremos começar com Gênesis 48:1, 49 e 33. A palavra diz assim: certo dia, não muito tempo depois, avisaram José, seu pai. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei a essa terra de Canaã seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim, com meus próprios filhos, seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão a propriedade dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho de Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são esses? José respondeu: esses são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os para perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita colocou Efrata diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés diante da mão direita de Jacó. Mas ao estender a mão para colocá-los sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. E em seguida abençoou José, dizendo: que o Senhor diante do qual andara o meu avô, Abraão, meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor, toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo que me resgatou de todo mal abençoou esses rapazes, que eles preservem meu nome, e o nome de Abraão e Isaque, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, esse é o mais velho. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção:
O povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar, como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim adiante de Manassés. Então Jacó disse a José: Morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra que tomei dos amorreus com minha espada e meu arco. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: Reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Ruben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e primeiro em poder. É contudo impetuoso como uma enchente e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe dos seus planos, pois em sua ira mataram homens. E por diversão aleijaram bois. Maldito seja a sua ira, pois é feroz. Maldita a sua fúria, pois é cruel. Eu os espalhei entre os descendentes de Jacó e os dispersei por todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão da autoridade de seus descendentes, até que venha aquele que pertence, a quem pertence, aquele que tem as nações honrarão. Ele amarrará seu potro em uma videira, seu jumentinho em uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulão se estabelecerá à beira do mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte que descansa entre os dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará aos trabalhos forçados. Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morderá o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo seu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Asser se alimentará das comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dá à luz a lindos filhotes. José é árvore frutífera junto à fonte, seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacam brutalmente, atiram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permanece esticado e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe, com bênçãos do alto céus, bênção das profundezas das águas, bênção dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é o príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Em seguida Jacó lhe deu
a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei aos meus antepassados. Sepulte-me com meu pai, o meu avô na caverna do campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpelá, pela de Manré, perto de Manré, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara, ali também estão sepultados Isaques e sua mulher Rebeca, e ali sepultarei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar as instruções a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Mateus 15, 29, 16 a 12. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte onde se assentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficaram admiradas e louvaram a Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam e os paralíticos estavam curados. Aleijados andavam e cegos podiam ver. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde conseguiremos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7? E alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os seus 7 pães e peixes, agradeceu a Deus e partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus mandou para casa, entrou num barco e atravessou a região de Magadã. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhe mostrasse os sinais dos céus. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã, céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições dos céus, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal para que são uma geração perversa, porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si por que não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé, por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos das sobras que recolheram? Nem de 7 pães para os 4.000 dos cestos grandes e sobras que recolheram? E aí foram 2 multiplicações dos pães, né? Ainda não entenderam? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes e sobras recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando do pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e dos saduceus. Salmo 20, de 1 a 9. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento, o nome de Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que do seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe em favor aos seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela vitória e hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva seu ungido.
Ele responderá do seu santo céu e livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam os carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem sua força e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Da vitória, o teu rei, o Senhor, responde ao nosso clamor por socorro. Provérbios 4, 20 a 27 diz: Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras. Não as percas de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os seus olhos fixos no que está adiante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não permitam que seus pés sigam o mal. Mais uma leitura concluída do dia 24. Estamos prontos aqui para uma caminhada. Sigam o meu canal, ative o sininho para não perder as próximas leituras e a leitura do dia de amanhã. Deus abençoe a todos.